Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira e nós vamos iniciar uma nova trajetória reflexiva, a nossa trajetória Aliteração. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste ao vídeo da segunda-feira, que passou agora, onde eu explico a nova proposta de estrutura do canal, com vídeos às segundas, às quartas e às sextas, cada um com uma temática diferente. E os vídeos das quartas-feiras vão ser aqueles vídeos onde nós vamos fazer as nossas trajetórias reflexivas. Vídeos um pouco mais curtos, mais breves, mas onde nós vamos tentar manter o mínimo de profundidade de reflexão através de uma série de vídeos sobre uma mesma temática. É isso. E para começar então essa nossa nova trajetória reflexiva, eu quero trabalhar com vocês um conceito que está sendo desenvolvido por mim, é um conceito que eu estou inventando dentro da literatura. Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica dentro da literatura, onde eu quero desenvolver o conceito de pós-metáfora. Então, pós-metáfora é uma coisa que não existe dentro do campo da literatura, é uma coisa da minha cabeça. É um conceito que eu já desenvolvi de maneira muito primária, muito básica, numa outra pesquisa na área de teatro. Então eu consegui desenvolver a ideia de pós-metáfora na ação do ator. Mas isso é uma coisa muito... num outro campo de reflexão, de pensamento, que não tem nada a ver com o que eu quero desenvolver agora. Eu resolvi trazer essa ideia de pós-metáfora para o campo da criação literária, onde eu vou aprofundar este conceito de pós-metáfora. Obviamente, não é numa série de 4, 5 vídeos que eu vou conseguir explicar tudo para vocês. Afinal de contas, isso é uma pesquisa acadêmica, que ainda está em desenvolvimento, diga-se de passagem. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesses vídeos é trazer uma ideia de como é que eu estou desenvolvendo as minhas reflexões sobre esse conceito de pós-metáfora. Bom, para a gente começar a falar da pós-metáfora, a gente tem que passar antes por um conceito que a gente conhece, mas que talvez a gente tenha que aprofundar um pouquinho mais, que é o conceito de metáfora. O que é uma metáfora? Todos nós estudamos na escola metáfora, né? Uma figura de linguagem, uma comparação indireta. Então, quando eu falo, você é a luz dos meus olhos, eu estou comparando você com a luz das estrelas, uma comparação sem o termo comparativo, então uma comparação indireta, enfim, metáfora. Pelo menos foi assim que eu aprendi na escola. Só que a gente vai perceber que dentro do universo acadêmico, literário, a pesquisa sobre metáfora ela vai muito mais longe, ela é muito mais profunda. Existem inúmeros artigos, teses e dissertações sobre metáfora. Então nós vamos trazer alguns desses conceitos de metáfora que são importantes para depois eu introduzir a ideia de pós-metáfora. O primeiro conceito que eu vou trazer é antigo. Nós vamos voltar lá para a Grécia Antiga e vamos pegar o conceito que Aristóteles fez da metáfora. Para Aristóteles, a metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, através de 4 operações: ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para a espécie de outra, ou por analogia. Então vamos tentar entender minimamente esse conceito de metáfora trazido por Aristóteles. Quando Aristóteles fala em transportar para uma coisa o nome de outra, ele está dizendo que a gente pega uma coisa, tira o nome dela e coloca nela um outro nome que é o nome de outra coisa. Ou seja, você substitui o nome da coisa. E essa coisa de gênero para espécie e tal, eu vou tentar ilustrar com um exemplo. Se eu digo a frase assim, os imortais ouviram o chamado de Deus. Os mortais ouviram o chamado de Deus. Mortais é um gênero. Seres humanos, uma espécie. Só que nessa frase, os mortais ouviram o chamado de Deus, quando a gente ouve, a gente automaticamente associa o termo mortais com seres humanos.
A gente não fica pensando que as tartarugas estão ouvindo o chamado de Deus ou que os percevejos estão ouvindo o chamado de Deus. E tanto tartarugas como percevejos são mortais. Percebe? A gente pega uma coisa que é gênero e transporta para uma espécie. Isso é uma das operações que o Aristóteles vai chamar de metáfora. Então, o que a gente tem que entender bem nesse conceito é que, para Aristóteles, metáfora é a substituição de um termo por outro. Esse conceito desenvolvido por Aristóteles vai ganhar muito respaldo numa concepção posterior de metáfora, que é a chamada concepção retórica da metáfora, onde vai ser defendida a ideia da metáfora como substituição de um termo por outro, por insuficiência de significado. Então, quando eu falo, ela cortou o meu coração, o significado literal disso é sanguinário, né? Então, o cortou aí é metafórico porque ele substitui uma ideia de tristeza que precisaria de muitas palavras para ser discursada, para ser colocada. Então usa-se a metáfora para poder dar uma ideia. Essa concepção retórica de metáfora, que a gente também pode chamar de teoria nominal ou substitutiva da metáfora, ela tem um problema. E esse problema reside no fato de que se o mistério, se o enigma metafórico pode ser resolvido pela simples substituição de um termo por outro no enunciado, então eu substituí um termo por outro e eu resolvi o problema da metáfora, eu resolvi o problema do significado do enunciado. Se é tão fácil assim, então as duas expressões, tanto a literal como a metafórica, são equivalentes em conteúdo. Portanto, o conteúdo informacional da metáfora é nulo. O que significa dizer que, dentro dessa ideia, a metáfora seria simplesmente um tropo decorativo, né? Ele teria simplesmente uma função de embelezar o discurso, mas não traria nenhuma função informacional nova, né? Então, a metáfora acabaria sendo uma coisa pobre do ponto de vista de ideias, de expressão de ideias, e seria simplesmente uma figura de embelezamento, uma vestimenta para substituir por uma expressão que às vezes é muito pesada ou às vezes simplesmente não existe. Então é como se a metáfora fosse simplesmente um cosmético para embelezar o discurso. Então esse é o problema que algumas outras pessoas, e eu concordo, que existe na concepção puramente retórica da metáfora, ou seja, nessa ideia de metáfora como substituição. Então, para poder responder a isso, quer dizer, para poder se contrapor a essa ideia meramente decorativa da metáfora, eu vou pegar um trecho de um texto escrito por Luiz Antônio Marcucci, da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele vai colocar um outro lugar na metáfora. E ele vai dizer o seguinte: a metáfora é essencialmente mais do que uma simples transferência de significado baseada em certos artifícios semanticamente explicáveis e muito mais do que uma simples comparação abreviada. Na verdade, ela pode ser tida como um ponto de apoio para uma análise de capacidade criativa espontânea do indivíduo, sendo então, apenas do ponto de vista operacional, uma transposição de significado. Mas, do ponto de vista genético e psicológico, ela seria a criação de novos universos de conhecimento. Ela criaria, portanto, uma nova realidade. Então, o que o Luiz Antônio Marcucci quer dizer nessa passagem é que, mesmo que a metáfora, do ponto de vista operacional, seja simplesmente uma substituição de um termo por outro, uma simples transposição de significado, do ponto de vista de quem enuncia o discurso, do ponto de vista das ideias, né, psicológico, das sensações, ele fala em genético e psicológico porque ele está falando das sensações e dos pensamentos e das ideias. Então, do ponto de vista do ser que discursa, né, da pessoa que discursa,
A metáfora seria a possibilidade de criação de uma nova realidade. E aí eu vou pegar a frase que eu acabei de usar como exemplo para tentar explicar. Então, se eu falo, ela cortou o meu coração, no sentido puro e simples de transposição de significados, essa metáfora, alguém vai dizer, tá, então a namorada dele terminou, se separou, largou ele, deu um chute na bunda dele, enfim. Ok, todo mundo capta logo de cara essa ideia de esse significado primeiro do discurso. Porém, ao usar o termo cortou o coração, né, que também faz com que as pessoas substituam, mas não totalmente, porque também pode passar pela nossa cabeça o sentido literal de pegar e cortar o coração, né? E aí o coração sangrar. Percebe que o interlocutor, né, quem escuta essa frase ou quem lê essa frase, consegue ficar, por exemplo, num meio termo entre o sentido literal e o sentido metafórico, e aí cria uma realidade nova, dando um significado muito mais intenso, né, mais trágico para a ideia da separação, que é a ideia mais real da situação, mas você consegue criar uma outra realidade que não é nem a literal, nem a totalmente metafórica, mas está num meio termo aí, onde você consegue uma potência poética, inclusive. Então é nesse lugar que Luiz Antônio Marcuse vai dizer que está a metáfora, né? No lugar de ser capaz de criar novas realidades. Então eu queria saber o que vocês acham disso, desse primeiro conceito de metáfora. Na verdade, nós passamos dois aqui, né? O conceito do Aristóteles, que depois deu base à concepção retórica ou à teoria informacional da metáfora. E essa ideia do Luiz Antônio Marcuse, que vai trazer a metáfora como possibilidade, como porta, vamos dizer assim, uma porta aberta para uma nova realidade. Então coloque aí nos comentários o que vocês acham disso. Na quarta-feira que vem a gente vai continuar com esses conceitos de metáfora para tentar ligar e para que vocês entendam qual é o conceito de metáfora do qual eu vou partir para iniciar a construção da ideia de uma pós-metáfora. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, visitem o blog, as nossas redes sociais e vamos ampliar aí. Quarta-feira que vem a gente continua essa conversa, mas não esqueçam que sexta-feira tem resenha e na outra segunda a gente vai falar de novo do mundo aliteração, certo? E quarta-feira que vem espero vocês aqui para a gente continuar essa nossa reflexão sobre metáfora. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.